Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Fernanda Costa, do marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Como evitar a quebra de seu compressor Danfoss, com Davi Pinchocchina. Esperamos que este tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores, e agradecemos a presença de todos. Antes de iniciarmos, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir podem estar situadas em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada um. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema e, em alguns casos, links para download dos materiais. Centralizado, você verá a apresentação e poderá deslizar aumentando ou reduzindo este campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência e também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso tenha interesse em falar mais sobre o assunto deste webinar e agendar uma reunião com um time de vendas, você poderá clicar no ícone ou imagem indicados pela seta. Fale conosco. Avisos gerais. Pedimos que, ao finalizar o webinar, respondam à nossa pesquisa de satisfação, que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. E não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar. Agora, passo a palavra ao Davi para que possa seguir com a apresentação. Uma boa tarde a todos, pessoal. Aqui estou eu mais uma vez, Davi Vidigal Pinchocchina, sou engenheiro de aplicação aqui na Danfoss. Na Danfoss eu trabalho, vão fazer 10 anos, e na área de refrigeração há 22 anos. Hoje eu vou falar para vocês, pessoal, como evitar a quebra do seu compressor dedicado à alta temperatura de descarga, tá bom? A gente tem outros fatores que podem levar à quebra do seu compressor também, mas hoje eu vou focar nessa parte, tá bom? Teremos mais dois webinars dedicados a como evitar a quebra do seu compressor, essa série, onde a gente vai falar também sobre golpe de líquido, a lavagem das peças, né, por retorno de líquido, e também faremos um sobre vácuo, limpeza de sistema e o que fazer, tá bom? Então, pessoal, caso tenha algum problema com o som, qualquer coisa, me mande um sinal, uma mensagem para o pessoal aqui, tá bom? Ali na caixa de texto, que a gente fala com mais calma, tá? Vamos em frente, que a gente tem aí uma hora bem proveitosa. Falar um pouquinho da Danfoss, pessoal. A gente hoje somos 39.360 empregados aqui na Danfoss, tá? E a gente tem venda mundial em mais de 100 países e 100 fábricas em mais de 20 países. A fundação foi em 1933, através desse senhor que está no canto superior direito, que é o senhor Mads Clausen, que criou a válvula de expansão termostática, a qual a gente usa até hoje, né? Na época era essa válvula enorme, mas hoje muito mais reduzida, com muito mais eficiência, etc., né? E com mais tecnologia também, e a gente tem esse produto até hoje no nosso portfólio. No Brasil, pessoal, somos mais de 1.000 funcionários, mais de 25 anos que a gente tem a nossa linha de produção de unidades condensadoras. Temos mais de 300 mil unidades condensadoras produzidas com a tecnologia de microcanal no condensador. Temos 3 fábricas no país, uma em Osasco, uma em Guaratinguetá e uma em Caxias do Sul, onde a de Osasco é dedicada à fabricação de unidades condensadoras. E os nossos 3 segmentos são Power Solutions, Climate Solutions, Power Electronics and Drives. E a gente começou aqui em 68, com muitos produtos ali industrial, né? E dividimos a nossa operação, os nossos negócios em Danfoss Power Solutions. Confesso que antes de trabalhar na Danfoss eu não conhecia essa divisão, que é a parte de construção, indústria, agrícolas, na estrada, são equipamentos para tratores e etc., né? Tem uma infinidade de aplicações. A parte de Climate Solution, onde a gente está, na refrigeração, mas também temos lá fora aquecimento, e aqui também aquecimento urbano e ar-condicionado. E Power Electronics and Drives, que é a parte de inversores de frequência, soft start, etc., onde a gente fornece a mais tecnologia e somos um dos maiores onde atuamos, ok? Seguindo em frente, pessoal, agora falando um pouquinho daquilo que a gente veio falar, que é sobre compressor e a parte de refrigeração, vou falar um pouquinho da nossa ferramenta chamada RefTools, que é um aplicativo móvel
tão válido quanto onde você consegue encontrar nela a régua de refrigerantes, localizar um produto, tem a ferramenta de GWP, onde você encontra qual fluido mais adequado para alguma aplicação. Para quem não sabe, GWP, Global Warming Potential, você consegue saber se aquele fluido está contribuindo mais ou menos para o aquecimento global. Dependendo se você está fazendo um serviço numa fábrica, no que for, você precisa buscar um fluido mais de acordo com essas condições e também mais eficiente, essa ferramenta te mostra. Você encontra também peças de reposição. Temos o nosso solucionador de problemas também e o Magnet Tool, que é uma ferramenta onde você testa a sua válvula solenoide sem precisar tirar ela do corpo e provocar queima dela, etc. Tem também nossos podcasts e também a ferramenta de regulador de superaquecimento. Temos mais de 1.200.000 usuários ao redor do mundo e está disponível para vocês baixar de forma gratuita na Apple Store ou no Google Play. Essa ferramenta, pessoal, eu uso todos os dias e recomendo, pois está muito bacana de utilizar também, tá? Avançando um pouquinho, vou falar também de outra ferramenta que é muito interessante, que chama Curso Eletro, para você baixar no seu computador. Com essa ferramenta, você não somente faz o selecionamento de compressores, unidades condensadores, válvulas, etc. Você também consegue baixar qualquer catálogo, desenhos em 3D dos nossos compressores e dispositivos, calcular uma câmara frigorífica, é uma ferramenta bem completa que vai te ajudar no seu dia a dia, tá bom? Baixe no seu computador e utilize. Caso tenha alguma dúvida, tem um webinar que eu fiz no passado que também ensina o básico do funcionamento dessa ferramenta. Pode te ajudar no seu dia a dia também. Um exemplo, estou fazendo um selecionamento de um compressor ou estou numa obra que meu compressor está desarmando direto, posso ver o envelope de aplicação desse compressor, qual é a capacidade térmica, qual é a corrente que é esperado dentro dessas características de temperatura de evaporação e de condensação também. Então, ela te dá todo o ferramental, todas as condições de você visualizar se seu projeto está de acordo ou se está com algum problema, se seu compressor é para, naquela condição, dar 15 amperes, está dando 30, ou seja, tem algum problema, precisa verificar o que está acontecendo. Tá bom? Vamos em frente. Pessoal, falar um pouquinho de compressores, alta temperatura de descarga. A Danfoss tem toda a sua linha de produtos, o compressor pistão, Maneurope, Scroll, semi-hermético Bock, agora é Danfoss Bock, e também os compressores Turbocore, que é livre de óleo, de alta tecnologia, tá? Essa é a nossa família de compressores, entre outros dispositivos. Começando. Bem, o que é alta temperatura de descarga? Como o nome já diz, trata de uma temperatura tão alta na descarga do compressor, fora do envelope de aplicação de operação do mesmo, que ocasiona a perda da capacidade do óleo realizar a lubrificação das partes móveis do compressor. E o que causa essa alta temperatura de descarga? Primeiro, um alto superaquecimento, a contaminação do fluido refrigerante com presença de incondensáveis, pressão de evaporação, pode ser alta ou baixa, as duas pode causar, eu vou explorar um pouquinho mais à frente, condensadores sujos, obstruídos, com problemas do ventilador, causando baixa troca térmica, um subdimensionamento no seu sistema e linhas extremamente longas, com asteriscos que a gente vai explorar esse ponto também, tá? Pessoal, um ponto super importante que a gente tem que estar na nossa cabeça todos os dias. Se o coração do sistema é o nosso compressor, o fluido refrigerante seria como o sangue, ok? A gente muitas das vezes pode fazer um trabalho muito certo, fazer um vácuo decente, utilizar filtros, a desidratação ser perfeita, com medição de vacômetro, etc. Se eu utilizar um fluido que não tenha de baixa qualidade ou que não tenha as fichas de inscrição, com qualidade do produto, etc., utilizar um fluido de fabricação origem duvidosa, todo o nosso trabalho cai por terra, tá? Todos nós sabemos quais fluidos que a gente trabalha há anos e sabemos qual é a qualidade dele. Então, eu conheço um caso de um cliente nosso no calorímetro, utilizou um fluido de qualidade A e outro de qualidade B. Quando foi fazer a comparação, minha eficiência passava de 15% do fluido A para o B, ou seja, você economizava 15% de energia elétrica de utilizar um fluido ou outro. E a pressão de descarga subia mais de 20 PSI, comparando um com o outro. Então, isso eu vi, tá? O cliente fez para a gente acompanhou. Então, essa parte também é super importante, por isso que eu coloquei aqui para a gente explorar um pouquinho.
Pessoal, primeiro de tudo, o que é o superaquecimento? É um aquecimento adicional do fluido saturado para garantir que não exista líquido indo para o compressor. Uma vez que se você mandar líquido, calço hidráulico, certo? Esse retorno pode quebrar o equipamento ou o compressor imediatamente, né? Ainda diluir o óleo, causar desgastes progressivos e irreversíveis ao compressor. E no futuro, quebra, certo? Então, essa parte de retorno ou migração de líquido a gente vai explorar num outro momento, mas a gente precisa saber o que é o superaquecimento, né? Para a gente sempre manter a nossa mente revisando aquilo, os nossos conceitos também. Superaquecimento máximo tem que ser conforme o envelope do compressor. A Danfoss, nas suas ferramentas, no curso elétrico, como a gente acabou de falar, também nos manuais técnicos presentes, na ferramenta RefTools, etc., você tem ali o mapa de operação do compressor, onde você consegue diagnosticar e verificar também se o seu compressor está trabalhando dentro de uma condição ótima de trabalho, tá? Então, como é que eu faço a medição do meu superaquecimento? Instalo meu manômetro, vou isolar a temperatura dele, para a gente poder ter uma leitura correta, registro a pressão, que é através do seu manômetro, obviamente, converto essa pressão para a temperatura, na minha reguinha de temperatura e pressão, no RefTools. A temperatura da sucção menos a temperatura da evaporação vai te dar o superaquecimento. Se você trabalhar com ele, no caso aqui está dizendo menor 5, você tem um valor com segurança. E qual que é o máximo? Aí a gente vai ver nos exemplos à frente para a gente poder ter essa percepção do que é o superaquecimento, tá? Quanto maior o superaquecimento, maior será a temperatura de descarga do teu compressor. Então, uma coisa está ligada à outra, tá? E a gente não pode desprezar nenhuma delas, porque isso aqui vai trazer consequências para o nosso sistema. Pessoal, onde ocorre o superaquecimento? Então, aqui a gente tem o nosso sistema de refrigeração, nosso gráfico de Molière, ou do dedão, como o pessoal gosta de dizer, né? O superaquecimento, pessoal, acontece do ponto C ao ponto C', ou C1 aqui, né? Dependendo como vocês estão vendo, para mim é uma linha. Então, acabei de sair do meu evaporador, o fluido refrigerante, ou no meio do evaporador, depende do projeto. Não tenho mais presença de líquido, mais vapor. Aqui já tenho 100% de vapor. A partir desse ponto C, eu vou ganhar calor sensível, ou seja, vai haver alteração na temperatura, até a entrada do meu compressor, que é o ponto C1 ou C'. Então, é esse ponto que a gente está medindo. É a diferença entre o ponto C' ao ponto C. E você consegue saber quanto de temperatura, ou seja, calor sensível, o seu fluido está absorvendo. Com isso, eu garanto que não haja retorno de líquido para o compressor e a vida útil do compressor vai longe. Mas, se ocorrer de eu tiver um superaquecimento muito grande, esse ponto C' vai mais para frente. Então, o ponto do meu condensador, ou tanto de calor que o meu condensador tem que rejeitar, vai ser maior também. Por isso que o superaquecimento deve ser o quê? Sempre observado e sempre medido dentro de uma regra, né? De um valor a ser acertado. E onde eu defino isso? No meu projeto de sistema. Ah, eu não sei o projeto, o equipamento está rodando há muito tempo. Um valor de 10 de superaquecimento é um valor bom para todas as condições, ok? Então a gente tem o nosso compressor, aumentando a pressão do fluido refrigerante, promovendo a condensação do mesmo no condensador, que é a rejeição do calor. Rejeitando o calor, transformo tudo que é vapor em líquido, passo pelo meu tanque de líquido, entro no meu dispositivo de expansão, seja ele um orifício fixo, um capilar, uma válvula de expansão mecânica termostática, uma válvula de expansão eletrônica, uma válvula X, tá? Todos eles fazem a queda de pressão entre um volume, a pressão de fluido, provoca essa queda de pressão e ele entra no evaporador líquido, baixa pressão, baixa temperatura para absorver calor no evaporador, transformando o que é líquido em vapor. E aí, quando ele tiver 100% de vapor, todo o calor sensível que ele ganhar após esse ponto é o superaquecimento. Pessoal, uma baixa carga de refrigerante, quando o fluido refrigerante faz o resfriamento do seu compressor, caso tenhamos uma menor quantidade de fluido refrigerante voltando na sucção, não haverá um resfriamento suficientemente bom nas partes móveis e nas partes internas do compressor. Isso aumenta a temperatura de descarga também. Um exemplo bem claro disso é quando você tem vazamentos de fluido refrigerante, também causa uns problemas. E acaba também por ciclar bastante o compressor, né?
Em todas as visitas e manutenções que a gente faz, devemos sempre aferir a pressão de baixa e checar o funcionamento dos pressostatos. Isso é básico, né? A gente tem uma quantidade de fluido refrigerante voltando, essa quantidade não é suficiente para resfriar o compressor e aí acaba dando um alto aquecimento do mesmo, tá? É um ponto importante, é um dos pontos que a gente elencou lá no começo, tá? Que pode causar essa alta temperatura de descarga. Outro ponto, e é o que a gente vê muito também, né? Em cerca de 90% do que a gente vai visitar com alta temperatura, é a sujeira e a obstrução do condensador. Ou seja, aquele condensador que a gente conversou lá atrás, que tem que rejeitar todo o calor do fluido refrigerante, que transforma todo o fluido refrigerante do estado de vapor em líquido, ele não consegue fazer isso 100%. E até o subresfriamento, que é outra parte que a gente pode conversar também, não ocorre, porque o nosso condensador não tem condições de rejeitar o calor por causa dessa obstrução e dessa sujeira. Então, o fluido refrigerante que tem que rejeitar o calor para o meio externo, ele não faz isso. Então, o seu fluido vai cada vez mais mantendo temperatura. Quando ele chega na válvula de expansão, há uma queda de pressão, obviamente, mas não dentro dos valores acertados em projeto. Em vez de chegar lá no evaporador, por exemplo, a 3 bar, conforme o projeto, chega lá a 4. Por mais que o evaporador faça a troca, dê algum rendimento, o fluido refrigerante vem numa pressão muito alta para o compressor, e pressão e temperatura andam sempre juntos. O que acontece com a temperatura de descarga? Vai lá embaixo. Então, pessoal, além da alta temperatura de descarga, um condensador sujo, obstruído, com problema no ventilador, problema de hélice, né? Hélice desbalanceada, vai causar, além da alta temperatura de descarga, um consumo excessivo de energia e também uma baixa performance no sistema. É mandatório, pessoal, toda vez que a gente for fazer uma manutenção preventiva, uma verificação de equipamento, dar uma olhadinha no condensador, se possível fazer a limpeza, né? Com isso você evita esse problema e aumenta muito a longevidade do seu sistema de refrigeração. Isso é uma das causas também que a gente vê bastante alta temperatura de descarga. Pessoal, e tudo isso, qualquer compressor da Danfoss Bock, etc., você tem um envelope do compressor. E o conceito fundamental do envelope é o quê? Se você trabalhar dentro dessa área verde, a operação do compressor é segura. Vai durar aí 10 anos o compressor, 12 anos, até vida útil 10 a 12, mas pode ser estendida se você fizer uma boa manutenção desse compressor também. Caso você trabalhe com ele na operação restrita, que aqui está representado em amarelo, funciona muito bem também, só que você tem que limitar para você não trabalhar fora dessa área restrita e muitas das vezes diminuir o superaquecimento, colocar válvulas de segurança para que seu sistema sempre trabalhe dentro dessa área amarela. Agora, você for em qualquer momento para a área vermelha, a vida útil do teu compressor vai embora, tá? Você vai perder esse compressor. Pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas você vai perder esse compressor, é fato, tá? Então, é muito importante a gente sempre confirmar na hora de um projeto, vou fazer uma mudança de equipamento de lugar, ver se aquilo que você está pretendendo fazer, se vai estar dentro do seu sistema, se tem uma boa ventilação para que seu compressor fique sempre dentro desse envelope. Falando nisso, pessoal, também eu vou explorar um pouquinho do envelope mais à frente, mas subdimensionamento de sistema também causa isso, tá? Uma alta temperatura de descarga. Imaginemos o seguinte, eu projetei um equipamento, um sistema, aqui está com a nossa unidade condensadora, mas seja qual ele for. A câmara é enorme, eu coloco uma unidade pequena. Ela vai trabalhar todo o tempo, e o fluido refrigerante que volta não consegue baixar a pressão nem o superaquecimento. Então, a sua alta temperatura de descarga vai acontecer. Com o tempo você vai quebrar esse compressor, tá? Então é muito importante sempre dimensionar o equipamento, utilizando as ferramentas, ter todas as informações no projeto, ver se a carga térmica que foi projetada está adequada àquele equipamento. Se o teu cliente prometeu colocar, por exemplo, né, 10 mil quilos de carne, no final do ano ele não vai colocar 20 mil, porque isso vai causar quebra do compressor também. Ou seja, final do ano, alta temperatura, verão, né? E o cliente querendo vender todo o açougue, com certeza, alto giro, você vai trabalhar com alta temperatura de descarga. E aí o fluido que tem obrigação de fazer o resfriamento do compressor não vai conseguir fazer isso. Você vai perder esse compressor também, tá? Linhas longas, aqui é um ponto super importante, pessoal. Já peguei bastante caso disso. Muitas das vezes o equipamento está bem dimensionado,
você tem um superaquecimento bom no seu evaporador, você mede lá tá aos 10 ou tá 8, conforme o projeto, tá? O superaquecimento está excelente, mas a linha é muito comprida. E normalmente você perde calor durante todo o transporte, mesmo com um bom isolamento, você perde um pouquinho. Agora, se tiver um mau isolamento, isolamento fora da espessura para refrigeração, né? Principalmente em congelados, baixa temperatura, ou mesmo eu utilizo ali de um recurso de um isolamento que não é adequado, a hora que você mede no seu evaporador, ok, você tem os 10K de superaquecimento, mas quando você mede o total no compressor, aqui novamente mostrado uma unidade condensadora, mas pode ser um rack, pode ser um compressor semi-hermético, pode ser qualquer equipamento. Se você tiver perda na linha, conforme diz no exemplo, aqui você está com 10K. Quando chega no teu compressor, 30K. Provavelmente você vai estar com esse compressor trabalhando fora do envelope. E aí, novamente, você vai ter esse problema. Um ponto muito comum também, que a gente explora bastante, é quando faz o recolhimento do fluido refrigerante por sistema de pump down. Ou seja, você fecha a linha de líquido, começa a regular o fluido refrigerante no tanque, recolher todo ele, né? E seu compressor está para trabalhar ali no envelope até -30, por exemplo. Aí você olha lá, quanto está regulado o pressostato? 0 PSI. Ou seja, durante certo tempo ele trabalha fora do envelope e dependendo da região pode trabalhar até em vácuo, porque né, você está com regulagem de 0, 2 PSI, por exemplo, no pressostato, o compressor trabalha fora do envelope e dependendo do tempo e da regulagem de quem fez, ele pode trabalhar até em vácuo. E isso, pessoal, vai também contribuir para a alta temperatura de descarga e aquecimento do mesmo. Quando eu tiver esse tipo de problema, de uma linha muito comprida, e eu tenho, além disso, chega um superaquecimento muito alto, meu isolamento está correto, está tudo, o que, que eu preciso, o que, que eu tenho de recurso? Primeiro de tudo, de repente, baixar um pouquinho o superaquecimento útil, que é o que ocorre no evaporador, para que chegue no compressor dentro do que é permitido no envelope. Isso você vai ganhar eficiência e teu compressor vai trabalhar de forma mais popular, fresquinho, né, com uma temperatura melhor de retorno. Isso vai te dar uma vida útil melhor. Se mesmo assim você não tiver esse recurso, você pode colocar uma válvula, que ela faz injeção de líquido no compressor. No caso dos screws é bastante comum, mas se eu quiser fazer em qualquer outro compressor, você também pode fazer isso. Aí basta você fazer um projeto do equipamento, né? Utilizar uma válvula e fazer injeção de líquido no compressor. Como é que funciona isso? Sensor de temperatura de descarga no compressor. Quando chegar numa temperatura muito alta, vai abrir essa válvula e ela vai injetar um pouquinho de fluido no compressor, aumentando assim, abaixando um pouquinho assim a temperatura de descarga do compressor, tá bom? Isso ajuda também até na lubrificação. Ah, mas não vai ter problema de golpe de líquido? Não, o compressor está tão quente que na hora que ele injeta o vapor de líquido da válvula, né, ele já acaba evaporando e aí faz o resfriamento do compressor. Lembra que a gente falou de envelope, pessoal, que é um dos temas muito importantes que eu coloquei aqui? Eu coloquei como exemplo aqui o MTZ-064, a -10 com 45, com superaquecimento de 8, subresfriamento de 2. Nesse ponto, pessoal, o meu compressor vai estar trabalhando no meio do envelope, uma condição extremamente segura. E a temperatura de descarga nesse ponto vai estar em 74,8. Nesse ponto aqui, eu posso trabalhar com superaquecimento tranquilo, até 30K é permissível, conforme o manual da Danfoss. Vou trabalhar nisso? Não, eu posso trabalhar com 15, com 10, eu vou trabalhar com ele tranquilo, com um gás de resfriamento muito bom. E quanto mais eu aumento o superaquecimento, pessoal, mais eu esquento todo o sistema, então eu gasto mais energia. Então é um ponto importante de observar também, é não sair muito daquilo, porque o calor que eu ganhar no superaquecimento, eu vou ter que rejeitar no condensador. E como é que eu gasto mais energia? Trabalhando mais horas com o meu compressor para chegar na temperatura. Então, esse é um ponto super importante. Por isso que lá no começo eu citei para vocês. Um valor de 10 de superaquecimento defende o compressor e dá um valor muito bom. Ah, Davi, mas eu tenho uma câmara, eu quero trabalhar com o mesmo compressor a -25, com uma temperatura de condensação em 50 graus. Você pode trabalhar, não tem problema. Só que para trabalhar nessas condições, aí seu superaquecimento máximo terá que ser limitado a 11K, 11,1K,
que vocês conseguem ver aqui, ó, no canto superior direito. Está circulado aqui em vermelho. Se você tiver nessas condições, seu compressor também não vai quebrar, você vai ter um bom resfriamento do compressor e ele vai durar aí muitos e muitos anos trabalhando, tá? Então, esse é um ponto importante. Ah, mas essa condição é maravilhosa, né? Perfeito. Vou avançar porque eu fiz uma outra simulação no curso Electro para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, a gente tem o mesmo compressor MTZ064 com menos 30, com 45, mesma condição de superaquecimento, mesma condição de subcooling. Dá uma olhada onde ele está trabalhando. Esse pontinho verde é onde está o compressor, tá? Se vocês continuar olhando para ele, você vai ver o quê? Que nesse ponto ele já está numa condição de limite. A menos 30 com 45 eu tenho uma temperatura de descarga de 104, ou seja, 30 graus de diferença, né, do outro modelo. Deixa eu confirmar se é 78, 70. Isso, quase 30 graus, você sai de 74 para 104 graus. Você ganhou de temperatura só por causa dessa alteração. E com isso também você não pode mais buscar o superaquecimento de 30. Você tem que sempre trabalhar na casa de 11 no máximo nessas condições. E como é que eu vou fazer isso? Regulando bem o superaquecimento na entrada do meu compressor. Pô, Davi, mas como é que eu faço isso, né? Eu abro a válvula de expansão, trabalho com ela um pouquinho mais baixo, para que esse fluido refrigerante, quando for o total, eu chego no superaquecimento de 10K no compressor, tá? E se for uma válvula eletrônica, também. Eu baixo o superaquecimento útil para ter o total na casa dos 10, que é o que eu preciso. E aí, novamente, meu compressor vai trabalhar tranquilamente. Mas está numa condição limite? Sim. Se você está trabalhando a menos 30 com esse compressor, ele está numa condição que qualquer desregulagem ele vai para fora do envelope. E aí você tem carbonização do óleo. Eu tenho algumas imagens à frente que mostram o resultado desse trabalho, tá? E não só esse tipo de compressor. Quando você olha para um semi-hermético também, acontece o mesmo fenômeno. A mesma simulação, coloquei o mesmo fluido refrigerante, as mesmas temperaturas. Aqui eu peguei um compressor Danfoss Bock, tá? Num software chamado VapBock, que está disponível para vocês também. VAP Bock, se você digitar no Google, você vai direto para essa ferramenta de selecionamento. Novamente, a menos 10 com 45, eu estou trabalhando, ó, uma condição tranquila, compressor bem fresco, vai durar muito tempo, sem carbonização de óleo, sem nada. Se eu baixo, nesse caso desse compressor pelo envelope, a menos 40 de evaporação com 45, eu já entro numa condição limite. Ou seja, ele já te dá um alarme aqui em vermelho dizendo, ó, é necessário refrigeração adicional ou temperatura do gás da sucção menor que 20. Ou seja, meu superaquecimento tem que trabalhar abaixo de 20K nessa condição. Se eu tiver qualquer temperatura acima disso, eu vou ter um problema muito grande de carbonização do óleo, tá? E aí vai acabar com pistão, placa de válvula, biela, etc. E aí a temperatura de descarga que antes estava em 84, 83,9, vai para quase 111. Há um ganho de temperatura muito forte devido a isso. Por isso que a gente sempre fala, pessoal, nessa condição aqui, o que seria uma boa? Além de eu regular o meu pressostato direitinho, não deixar ele sair fora dessa pressão, eu também regular minha válvula de expansão para que o superaquecimento útil que aconteça no evaporador, ou se for 2 ou 3, todos no mesmo valor, trabalho com superaquecimento um pouquinho mais baixo na válvula, cerca de 5, 6, para quando eu chegar no compressor aqui, nesse caso, eu ter 10, 11, conforme a perda que eu tenho na linha, se ela for muito comprida, né? Ah, mas mesmo assim, Davi, eu tenho um superaquecimento muito alto. Qual o recurso que eu posso ter nesse modelo? Eu posso colocar um ventilador de cabeçote também. Ele vai baixar a temperatura do compressor, resultando assim também na diminuição da temperatura de descarga do mesmo, tá? Aumentando a vida útil nesse compressor. Pessoal, no caso dos compressores, tá? Esse aqui no caso do Bock. E para todos os compressores da Danfoss, a gente tem algum dispositivo de proteção. Aqui eu vou falar dos modelos mais antigos que tinha com o MP10 como seu dispositivo de proteção, que além de medir a temperatura do motor, do imobilamento elétrico, ele também tinha um alarme de temperatura do compressor que você podia ligar direto nele, e qualquer problema de alta temperatura de descarga, você ligava o comando nele, ele abria o comando do seu equipamento, desligando assim o teu compressor, tá? Da mesma forma, o mais atual,
que chama-se INT69, utilizado em vários compressores, inclusive nos box. No compressor Maneurope, a gente tem o mesmo sistema interno dele. Se ele atingir 115 graus no interno do compressor, ele vai abrir esse bimetálico interno dele, vai fazer com que o compressor saia de operação. Aí, se nesse meio tempo você chegar na obra e medir a continuidade ali nos bornes do compressor, você vai ver que está aberto. Você vai falar, nossa, mas está quebrado o compressor. Acabou com ele. Muitas das vezes, quando ele baixar a temperatura, se ocorreu só uma vez, poucas vezes essa abertura, se você for lá, ele esperar esfriar um pouquinho, espera lá uns 40 minutos, uma hora, ele vai estar frio, a hora que você medir o embobinamento, vai ter resistência novamente, seu compressor vai funcionar. Aí você vai verificar outros pontos da instalação, tais quais condensador, todos esses pontos que a gente falou anteriormente, você entendeu? Já aconteceu muito, pessoal, da gente chegar em campo, o compressor está aberto, na hora que vai ver o compressor está funcionando novamente, porque aconteceu isso, você entendeu? Então é um ponto que a gente deve tomar atenção, porque pode acontecer. E qual é essa temperatura no caso dos Maneurope? 65 graus. Quando atingir 65 graus novamente, ele vai fechar esses bornes e vai dar condição de funcionamento do compressor novamente. Mas isso é para sempre? Não, uma hora vai chegar o tempo que ele não vai conseguir mais voltar. Se ele não conseguir mais voltar, parabéns, você perdeu um compressor. Vai ter que comprar outro, mandar para análise, ou se for de bastante tempo, colocar outro compressor lá, entender o que aconteceu, e verificar o sistema, tá? O compressor só paga a conta. Se ele quebrou é porque, dado algum problema de fabricação, alguma coisa, né? Se o compressor quebrou, o problema é na instalação. Precisa verificar o que está acontecendo. Envelope, senhores, que é tão importante, a gente vem falar há tanto tempo, né? Que a gente mostrou para vocês onde ele atua, como ele funciona e etc. O envelope, pessoal, vai sempre definir as características e os limites de aplicação do teu compressor. E ele varia de acordo com o fluido refrigerante também. Eu não vou ficar assim me dedicando a fundo no envelope, porque tem muito conteúdo também, mas eu vou fazer um resumo para a gente aqui, só para a gente ter isso em cabeça. Compressor funcionando sempre no envelope, funcionamento seguro, confiável e pouco sujeito a quebra, ou seja, teu compressor vai trabalhar anos e anos sem problema nenhum. Mas pode quebrar? Sim, se tiver uma descarga elétrica, algum problema sem proteção, pode quebrar, mas se estiver trabalhando ali, problemas mecânicos, muito difícil de ocorrer. E aqui, pessoal, é onde a gente tem os limites no nosso envelope, né? Esse é um outro modelo de compressor, não tem muito segredo também, mas as características cada um tem, né? O que a gente tem, pessoal? Alta temperatura de condensação, baixa temperatura de evaporação ao lado esquerdo. Ao lado direito, no eixo mais abaixo, a gente tem a temperatura de evaporação alta, que pode ser um problema, e temos o problema também da baixa condensação. Exemplo, dia muito, muito frio, como está acontecendo hoje. Se você não tiver um controle de condensação, etc., não é o tema de hoje, né? A gente vai abordar em outro webinar, mas você pode ter um alto retorno de líquido. Por quê? O seu condensador começa a trabalhar muito, produzir muito, muito líquido e encher o seu evaporador de líquido. Pode ter algum retorno para o teu compressor também, tá? E com isso, além disso, você pode também cair a pressão de baixa cai tanto, porque quando você subir e resfria muito fluido refrigerante, a pressão de sucção cai, tá? O fluido fica pesado para o sistema, ele não chega na pressão adequada, não chega na válvula de expansão na pressão adequada, que promova de forma correta a evaporação. Então, você pode ter retorno de líquido agressivo nesse tipo de temperatura. Para todos os outros, pessoal, todo o resultado vai dar alta temperatura de descarga. O que pode acontecer? O que acontece com o nosso sistema se você tiver uma temperatura de descarga elevada? Degradação do óleo, carbonização. E o que pode acontecer isso? Baixa pressão de evaporação por vazamento, alta pressão de sucção, que a gente falou também, presença de ar e umidade. Quando a gente fala tanto em desidratação do sistema, pessoal, é porque pode ter presença de incondensáveis. Você instala o manômetro ali na linha, você vê que o manômetro não fica estável, ele fica variando bastante. Por quê? Um dos sintomas pode ser presença de incondensáveis. Ele fica variando o tempo todo, não consegue transformar tudo que é vapor em líquido e essa pressão vai sempre aumentando. Isso, pessoal, essa pressão de condensação elevada pode ser também por uma questão de projeto. Vou dar um exemplo, né? Selecionei um compressor para uma condição e para 45 graus de condensação, mas
por algum tipo de problema externo, você acaba tendo um problema forte de alta temperatura mesmo externa. E a condensação acompanha, você não consegue rejeitar esse calor. Aí a sua pressão de condensação fica muito forte e com isso você pode ter vários problemas, tá? Pressão de evaporação elevada também, imaginemos o seguinte, acabei de fazer uma obra, vou partir meu equipamento, alta carga térmica e etc. Vou partir o equipamento com essa alta carga térmica, eu tenho que ficar bem atento como partir esse equipamento, na quantidade de fluido refrigerante que eu estou colocando, porque dependendo do tamanho da minha instalação, se eu colocar toda a carga de fluido refrigerante, pôr ele para já baixar essa temperatura, com certeza a temperatura de descarga vai ficar muito alta. Por quê? Você tem que tirar essa massa pesada de carga térmica que está lá, e mesmo assim você tem muito fluido. Então você vai administrando ali, baixando com calma. Isso eu digo em instalações muito grandes, tá, pessoal? Você tem que fazer um controle até da temperatura nos painéis para não dar problema de descolamento de painel, etc. Tá? Pressão de condensação baixa também é um problema. Aí é aquilo que a gente começou a falar, né? Você pode ter um excesso de líquido, etc. E aí você vai ter baixa carga de refrigerante também no retorno ali, que a pressão cai bastante. E quando a pressão de evaporação está muito baixa, o superaquecimento do motor vira coisa assim louca, tá? E um outro problema muito importante que a gente tem é quando você baixa muito essa pressão de evaporação, trabalha próximo ou em vácuo com o teu compressor, você pode ter a formação de arco elétrico dentro do compressor. Por isso é tão importante no sistema de pump down você trabalhar com uma pressão adequada. Exemplo, se meu compressor trabalha até menos 30 no 404 vai dar próximo a 15 PSI. Se eu regular muito abaixo disso, eu vou trabalhar um tempo fora do envelope e posso ter problemas. Se é menos 30, pessoal, regula para menos 30. Aquilo é o máximo que o teu compressor pode trabalhar. Se você trabalhar abaixo daquilo, vai trazer danos ao teu compressor. E aí ele fala cada coisa, né? Cada problema que a gente pode ter, onde ocorre cada ponto, os limites de aplicação do compressor, onde ocorre, ou seja, se eu, nesse ponto B, no envelope que a condensação está muito alta, eu vou ter alta temperatura de descarga também. O ponto C, espero que estejam me acompanhando, porque aqui tem uma velocidade, eu vou falar um pouquinho mais devagar, né? Você pode ter, onde ocorre uma pressão de evaporação elevada, se você olhar no teu sistema, é nesse ponto C aqui, ó. Você mede a temperatura de evaporação, tá lá, nesse caso do compressor, o limite é 15, está em 20 graus. Então, se eu trabalhar muito tempo dessa maneira, meu compressor vai ocasionar alta temperatura de descarga e eu vou perder ele. O que ocorre bastante também, pessoal, o pessoal que trabalha, estou vendo que tem um pessoal de área industrial, de congelamento, é congelamento de pão. O pessoal entra com aquela massa de pão quente e tem que baixar a temperatura, fazer um congelamento muito rápido. Esse é um ponto super importante, porque o compressor de congelados já está acostumado a trabalhar e é projetado para trabalhar em baixas temperaturas, né? Então você precisa ali colocar alguma válvula de controle de pressão de sucção, ou mesmo válvula de expansão com MOP, que é a Maximum Operation Pressure, máxima pressão de operação, ou seja, ela vai abrir a válvula de expansão, vai inundar o seu fluido de refrigerante, mas não vai deixar a pressão de sucção subir muito fora dos limites de aplicação do teu compressor. Então, esse é um recurso também, se é um túnel de menor tamanho, né? Eu não tenho assim um recurso para colocar uma válvula, uma KVL, por exemplo, né? Que é a válvula que regula a pressão do cárter do compressor. Você pode trabalhar também com uma válvula com MOP. Falamos já do ponto da condensação baixa. O ponto da evaporação baixa, pessoal, é esse ponto E aqui no nosso gráfico, tá? Se você trabalhar abaixo disso, com certeza teu compressor vai trabalhar, vai ficar com óleo muito quente. Imaginemos o seguinte, um compressor que tem que trabalhar menos 30 com 45, o diferencial de pressão é muito grande. Esse diferencial de pressão, ele vai trabalhar muito quente. Por isso é importante sempre respeitar o superaquecimento. Para quê? Para que o fluido refrigerante que retorne na sucção faça o resfriamento do mesmo. Falamos já desses pontos. Pessoal, tudo bem. A gente falou de muito problema, né? Muitas coisas. O que a gente tem para defender o nosso compressor? No caso de temperatura de descarga elevada, pessoal, você pode ter um termostato de descarga.
e uma automação básica. Se passar da temperatura, por exemplo, de um compressor, vou dar o exemplo do Maneurope, tá? A 110 graus já é muito problemático. Regule ali o teu controlador para se chegar nessa temperatura, eu corto o meu compressor. Mesma coisa, a pressão de condensação muito elevada. Nos nossos equipamentos, a gente manda, né, o pressostato, aquele cartucho, né? Agora, se eu estou trabalhando com sistemas maiores, eu posso trabalhar também com o KP5. Se a pressão de condensação ficar muito elevada, que pode aí trazer vários problemas no meu compressor, eu paro o meu sistema, ou aciono mais ventiladores, etc. Faço aí algum recurso no meu condensador, tá? Quando eu tiver a pressão de evaporação muito elevada, como eu citei no exemplo, uma câmara de pão, etc., você coloca uma KVL, que você vai conseguir controlar ali a pressão de sucção do teu compressor. Pô, Davi, mas o meu sistema tem 4 compressor Bock grandão, como é que eu faço? Um piloto da válvula industrial, uma válvula ECS com piloto de pressão, CVP, que atua depois, né? Se eu tiver errado, o pessoal da industrial me corrige, que a gente tem o CVP e o CVQ, certo? Um controla antes, o outro depois, e aí você consegue fazer o controle dessa pressão de evaporação também. Pressão de condensação baixa é outro tema que a gente vai abordar numa próxima, e caso você tenha uma pressão de evaporação muito baixa também, você pode colocar um pressostato tipo KP1, como vem nas nossas unidades. E pessoal, detalhe, tá? Todas as nossas unidades condensadoras, elas saem de fábrica pressurizadas com nitrogênio. Então, porque sendo gás inerte, você consegue colocar ele sem muita dilatação, tá? E evita a entrada de umidade também. E os nossos pressostatos não saem regulados. Vocês precisam fazer a regulagem do pressostato na hora que você estiver fazendo startup do equipamento. É um ponto super importante, parece básico, né? Mas eu já peguei equipamentos que estavam com o pressostato da forma que saiu aqui na linha de produção. Então, prestem atenção, após fazer a carga de fluido refrigerante, regular certinho. Se é um MTZ, qual que é a pressão? Se é um MT, qual que é a pressão que precisa ter do fluido refrigerante naquelas condições? Qual é o limite do envelope, né? Aumentando assim a vida útil do teu compressor, tá bom? E aqui, pessoal, onde vai aplicado cada dispositivo. Se eu tiver uma pressão muito baixa, que é o ponto... Vou começar do começo melhor, né? No ponto A, pessoal, ou seja, tem uma temperatura de descarga muito grande, eu instalo meu termostato de descarga. Para uma pressão de condensação, uma pressão muito alta, que é o ponto B, eu instalo o nosso termostato de alta. Para todos os outros, eu tenho uma pressão de evaporação muito alta, que é o ponto C, posso trabalhar com minhas válvulas, com MOP, válvulas eletrônicas, as nossas todas têm a função de MOP no controlador, tá? Você consegue setar isso no teu controlador e defender o teu compressor também. Caso eu tenha um problema no condensador, eu posso tanto trabalhar com o inversor de frequência, fazendo a redução da velocidade do ventilador, aumentando, diminuindo conforme a necessidade, né? Ou mesmo um pressostato, acionando e desligando o ventilador, caso eu tenha ali 1, 2 ou 3, né? Eu posso fazer esse jogo o quanto você quiser. E no caso da pressão de condensação, de evaporação muito baixa, que é o nosso ponto E, é o nosso pressostato de baixa regulado da forma correta. Isso é muito importante para a nossa vida útil do nosso sistema, tá bom? Indo em frente, aqui eu falo de cada um, pessoal, conforme falei para vocês, ó, Maneurope recíproco, temperatura menor que 135 graus, onde está lá 150 milímetros da conexão do compressor, e aí você pode ligar ali uma lógica num comando do quadro elétrico e com reset manual. Por quê, pessoal? Se ele atingiu essa temperatura na descarga, muito provavelmente você tem um problema de condensação, um problema no condensador, qualquer outro tipo de problema que chegou nisso. Então precisa que alguém olhe, faça a intervenção para o teu sistema funcionar novamente. Nos compressores Bock, a gente tem essa função também, mesma coisa, onde interligar nos pontos, e aqui na sua foto número 4, aí onde ele é ligado no cabeçote do compressor, tá? Você consegue comprar esse sensor, fazer a interligação onde você achar necessário. Já tem um sistema, por exemplo, um rack que já tem compressores. Eu quero deixar ele mais confiável, com mais confiabilidade de operação. Posso fazer isso? Sim. Veja a entrada no teu compressor, compre o sensor de temperatura e coloca lá. Com certeza vai aumentar a vida útil do teu sistema, tá bom? No primeiro momento, teu cliente pode falar, pô, mas esse compressor desarma muito. Aí você explica que você está acertando teu sistema, né? Para depois ele ficar funcionando
a contento e com bastante tempo. Componentes de proteção também, que a gente falou do nosso pressostato. Não vou entrar muito no tema, porque pressostato é bastante comum da gente fazer a regulagem, né? As nossas KVLs, pessoal, ou o piloto ICS, né? A válvula ICS com piloto também de pressão, você regula e ela funciona como um guarda de trânsito. Só vai funcionar meu compressor, só vou deixar a pressão do meu compressor dentro daquilo que é permitido. Pode vir aí, perdão, pode vir quantos PSI for na evaporação, só vai passar o que é necessário para o meu compressor. E ela faz essa parte, protege teu compressor, tá? E dura muito tempo a vida útil do teu sistema. Uma pergunta muito boa, ela sempre faz a pressão, o controle de pressão após ela, tá? Diferente da válvula KVP, que é para evaporador, né? Para manter a pressão no evaporador, que ela sempre faz o controle de pressão antes dela. Inclusive, tem um webinar muito interessante falando de cada válvula dessa disponível no YouTube. Quem tiver interesse, queira se aprofundar, se ainda não viu, procura lá, pessoal, webinar sobre válvulas de controle. É muito legal, tá? As nossas válvulas com MOP, que a gente falou para vocês, ela tem a proteção para você não passar daquela pressão de evaporação para o teu compressor e tem funções de LOP também, o LOP, né? Que é Low Operation Pressure. Ele protege você da máxima e da mínima pressão de operação também. Isso geralmente nas eletrônicas, tá? Você tem essa função. O que é o MOP, né? Uma carga menor ali no dispositivo, ela no elemento termostático, e com isso ela abre menos a válvula para passar a pressão. Bem simples, mecânica. E a eletrônica, pessoal, é o que a gente considera bem interessante também, porque não só a máxima, mas a mínima você consegue controlar. E a resposta do superaquecimento que a gente está falando desde o começo é muito mais rápida, né? Então, com um investimento que não é grandes coisas, você tem um recurso muito melhor aí de aplicação do teu equipamento, tá? Válvula de controle que a gente vai falar numa próxima oportunidade. E o pressostato de baixo também para cortar teu compressor. Baixou muita pressão, corta o compressor. E é isso, pessoal. O envelope do teu sistema, do teu compressor, tem que estar dentro do envelope de aplicação do compressor. Se ele estiver dentro disso, você não vai ter problema nenhum. Teu sistema vai trabalhar tranquilamente aí, fazendo manutenção preventiva aí uma vez por mês, só checando, apertando conexões, limpando o condensador. Você vai ter um equipamento rodando muitos e muitos anos, tá? E o resultado, pessoal, uma seleção correta, ajustes regulares corretos, componentes sempre funcionando. E se eu não fizer, aqui estão as consequências, pessoal. Aqui a gente tem, na parte superior, uma placa de válvula de um compressor scroll. Aqui como ela está e abaixo como ela deveria estar. E embaixo o eixo desse compressor, como ele foi encontrado na nossa análise no laudo, como ele deveria estar. E na última parte aqui, no canto superior direito, a carbonização do óleo, como ele está e como deve ser a condição desse óleo, cristalino, limpo. Isso aqui é caso real, tá? Que eu trouxe para vocês darem uma olhada. As condições que muitas das vezes a gente abre o compressor, pede para cortar, né? Aí o pessoal fala, poxa, você me negou a garantia. Não foi negada. Eu fiz análise, paguei o laboratório para cortar o compressor e falar para a gente qual é o problema que está tendo na sua instalação. Essa é uma foto real, pessoal, de um compressor. Esse, no caso, é um scroll. E aqui a gente tem, pessoal, o abençoado do MTZ Maneurope funcionando com o mesmo problema de alta temperatura de descarga. Olha a consequência de um mau dimensionamento, de uma falta de manutenção que acontece. Você tem a parte de baixo e a parte de conexão desse compressor quebrada. Dá uma olhada nesses retalhos aqui de metal. A temperatura foi tão grande que acabou quebrando o compressor, desgastando o olhar do pistão. A placa de válvula desse compressor, que é essa foto ao centro, toda carbonizada, e à direita da sua tela você tem uma biela que quebrou por causa do efeito da alta temperatura, e a parte de baixo do cárter do compressor, como ficou o óleo desse compressor também. Isso tudo, pessoal, é a consequência, o resultado numa alta temperatura de descarga. Quando a gente cortou o compressor para fazer a análise, foi isso que a gente se deparou. Aí não tem como, né, falar nada diferente disso. O laudo 100% acertado para dizer o que é.
Avançando um pouquinho, pessoal, eu vou voltar lá no começo só para mostrar para vocês. Você vai falar, pô, Davi, mas você me trouxe tanta notícia ruim. Como é que eu sei como é isso? O que que eu posso saber? O que que eu tenho de recurso? Porque por mais que você apresentou, eu não consegui absorver tudo. Na nossa ferramenta, pessoal, no RefTools, eu apresentei para vocês lá no começo, também temos à disposição, pessoal, essa aplicação. Você clica aqui, ó, na área de solucionador de problemas ou troubleshooter, vai aparecer um compressor para você, aparece a opção do compressor muito quente, aí você coloca, o que está acontecendo que esse compressor está muito quente? Aí mostra, ó, compressor possivelmente, motor sobrecarregado, líquido insuficiente no evaporador, baixa carga no evaporador, válvula de sucção ou de descarga vazando, no caso de um compressor que eu digo compressor semi-hermético, né? Superaquecimento muito alto. E se você clicar em cada um desses problemas aqui, pessoal, ele vai te dar ali o que você deve fazer, qual ação tomar. Então, a gente mostra o que aconteceu, o que é o problema e como você selecionar também. E nisso você ganha um bom tempo no seu atendimento, no teu projeto, tá? E te mostra já quais as soluções. Isso é atualizado instantaneamente, tá, pessoal? Qualquer coisa nova, o pessoal carrega a ferramenta globalmente, tá? Você tem isso na palma da tua mão. Para quem já tem o refrigerante slider, que é a régua de refrigerantes, basta você clicar nessa setinha no teu celular, vai aparecer esse troubleshooter aqui, que é uma ferramenta muito boa. E por último, pessoal, agora estamos às 4h52, né? Dúvidas, eu vou abrir a caixa aqui de perguntas, eu vou responder a cada um, se caso tenhamos alguma dúvida. Fernanda, temos muitas dúvidas? Temos muitas dúvidas. Maravilha. Então vamos lá. Eu não estou conseguindo ver as dúvidas aqui, mas se você puder me falar, eu vou explicando ponto a ponto. Tá no chat, certo? Eu vou abrir e fechar o chat rapidinho. Claro, vou ler aqui para Aqui. você as dúvidas. Uhum. Tá bom. Consegui abrir. Bom, primeira, vou começar Perfeito, então. de baixo para cima, né? Tá. Valor de superaquecimento recomendado. Qual que é o valor de superaquecimento total e útil? Perfeito. Superaquecimento recomendado, pessoal, é de acordo com aquele que a gente viu no envelope. Porém, o valor de 10 de superaquecimento, ele fecha todas as pontas aí. Você vê que sempre você vai estar dentro daquilo que foi especificado, tá bom? Então, é um valor que eu tenho na minha cabeça, mas é muito pessoal. Tem empresas e projetos que trabalham com 15 e está dentro também. Outros querem ganhar um pouco mais de capacidade, põe um pouquinho mais, mas se estiver dentro do envelope, tá ótimo. Qual a diferença de superaquecimento útil e total? O superaquecimento útil, pessoal, é aquele que ocorre no evaporador, onde você tem a ação, que você pode abrir ou fechar a válvula de expansão, e o total é o resultado daquilo que chega no compressor, ou nos compressores, ou no rack de refrigeração. Dando um exemplo de um supermercado, você tem lá de repente 20 evaporadores e 4 compressores. O útil você vai regular em cada evaporador, e aí quando chegar na tua casa de máquina, nos teus compressores, você vai ter o total chegando em cada compressor, tá bom? Baixa carga de fluido, é comum o desarme do compressor pelo protetor térmico? Sim, o interno. Se você tiver ali uma baixa carga de fluido refrigerante, o protetor térmico ele vai resultar em alta temperatura no bobinamento, porque essa baixa carga não vai fazer o resfriamento interno. E com isso, pessoal, vai sim desarmar pelo termistor, pelo famoso protetor térmico interno, tá? Como posso fazer a limpeza dos condensadores corretamente? Algum produto específico? Pessoal, sempre utilizar sabão neutro. Se você utilizar algum sabão forte, e o microcanal ele sai de fábrica das unidades com uma cera de proteção. Se você passar a mão nele, você vê que ele está liso, né? Se você usar um produto abrasivo, Solupan, limpa baú, você vai estar acabando com o seu condensador, tá? Então é super interessante que você limpe com uma esponja, com uma bucha e com sabão neutro, tá? E tire todo esse sabão, por favor. Em casos de linhas longas, vale calcular o calor perdido na linha para acrescentar na carga térmica e selecionar uma unidade mais adequada? Com certeza, pessoal. Você sempre tem que considerar. Se a linha é muito comprida, você vai ter perdas no seu sistema, né? Mas não só a capacidade você vai perder, você também tem que trabalhar o superaquecimento também.
Antigamente, eu trabalho nessa área tem 22 anos, tinha um pessoal que trabalhava com evaporador quase que de industrial inundado e deixava trechos da tubulação aberta para ganhar calor, fazer o superaquecimento na linha. Era uma loucura, mas né, é uma forma de trabalhar. Então, muitas das vezes você pode baixar o superaquecimento útil no evaporador para 4, para 5, para quando chegar no teu compressor você ter 15, 10 dentro daquilo que foi acertado, tá bom? Próxima pergunta. O software de selecionamento já considera o envelope de cálculos e informa caso esteja fora do envelope? Positivo, pessoal. Todos os softwares da Danfoss, seja o QSelector ou o VapBoc, se você fazer um selecionamento fora do envelope, ele vai surgir um alarme para você, vai te explicar o que está acontecendo. No caso do BOC que eu abri para você, estava até alarmado com uma flecha vermelha, né, dizendo para nós qual era o problema e o que a gente devia fazer. No caso, no exemplo dado aqui na apresentação, era trabalhar com superaquecimento abaixo de 20 e, se necessário, colocar um ventilador de cabeçote. Os pressostatos da unidade já não saem de fábrica regulados, tá? Conforme eu disse na apresentação, você precisa regular ela em campo, com todo carinho e dedicação. E é isso aí. Um pressostato que esteja regulado com 2 PSI no recolhimento pode apresentar variação que o compressor trabalha em vácuo? Se você tiver, dependendo da região e a regulagem que você fez, ele pode acontecer isso sim, tá? Pode acontecer variação de pressão e o principal, você nunca consegue chegar próximo daquilo. Se você tiver, por ser um dispositivo mecânico, né, você pode ter variações ali, então é muito importante. Outra coisa, dependendo do compressor, 2 PSI já é prejudicial para a vida útil. Pensa, ele vai partir, por exemplo, 20 vezes ao dia, são 20 vezes trabalhando esforçado. Uma coisa eu estou projetado para carregar, 40 quilos. Se eu carregar um saco de cimento todos os dias, eu vou quebrar minhas costas um dia. Essa é a assimilação mais prática que eu consigo fazer dessa questão, tá bom? O protetor no Maneurope desarma a 115 e volta a 65. Então já falamos dessa. Os compressores herméticos podem ser remanufaturados ou reformados? Não, pessoal. O próprio nome já fala, né? Compressor hermético não permite esse tipo de serviço, nem temos spare parts, né? Que são as partes desse compressor hermético para ser remanufaturado ou reformado. Isso aí você vai comprar algo que não vai te dar confiabilidade no teu sistema, que vai se tornar muito caro. Você vai ter que ir lá, pegar um compressor remanufaturado, instalar, gastar fluido, hora técnica, etc. Vai dar problema com certeza, porque aquilo ali já foi, não tem a durabilidade de outros compressores, como um semi-hermético, que foi projetado para isso, tá? Você vai perder esse compressor, você vai perder seu tempo e dinheiro. Então não é recomendado e nem pode utilizar compressor remanufaturado, nem é permitido, tá bom? Ok, muito obrigado. Mais algumas questões aqui, temos ainda 3 minutinhos. O que vem a ser uma boa manutenção? Pessoal, boa manutenção é o seguinte, você manter seu compressor, o seu sistema, seu evaporador no caso, sem obstrução, fazendo uma boa troca térmica, o seu condensador sempre limpo, fazendo uma boa troca térmica também, toda a parte elétrica apertada dos terminais, o equipamento limpo e com a pressão aferida, se não for mensalmente, para não perder fluido, né, pode ocorrer, que seja a cada 2 meses você aferir as pressões, ver se está tudo dentro. Isso é uma manutenção preventiva bem feita, assim, entendeu? Apertando o teu sistema, olhando a coloração do óleo também, isso acontece bastante de você manter esse sistema funcionando bem legal. A troca do óleo, pessoal, o sistema de refrigeração, como não há explosão e esse tipo de coisa como acontece no nosso carro, entrada de ar, etc., igual o refrigerador da nossa casa, da nossa avó, né? Trabalhou 40 anos sem entrar nada e nunca trocou óleo. O que você tem que fazer num sistema que foi feito ali, uma manutenção, etc., ou um hack de supermercado, que sempre tem uma intervenção ou outra, é mandar para análise esse óleo. Se tiver alto nível de acidez, ou no visor apontar a acidez, aí você troca esse óleo. Caso contrário, não é. Alguns falam, como tem muita intervenção, meu sistema trabalha bastante, troca o óleo a cada 2 anos, 1 ano. Mas é uma prática muito boa, que você vai ter sempre um óleo sem acidez no sistema, só que para confirmar mesmo, para estar valendo, aí você precisa estar com esse óleo com um laboratório que fez teste de acidez. Eu já vi pessoas que falam, olha, no meu mercado eu troco cada ano. É uma prática boa, né? Porque aí você vai ter sempre um óleo sem acidez, um sistema muito bom.
e trocando o filtro, etc., seu sistema fica muito bom. Agora, recomendado é fazer análise, tá? Temos mais algumas questões aqui, pessoal, estamos quase acabando. Beleza. Nos compressores com qual o modelo correto de startar nesse tipo de compressor. Pessoal, resistência de cárter é um negócio bem interessante. Nos Osman Europe, ele tem uma tecnologia que ele se adapta à temperatura. Então, ele deixa ligado o tempo todo. Se tiver frio, ele aciona a resistência, esquentou, ele sai do jogo. Ele diminui ali a sua capacidade de aquecimento. Nos outros compressores, pessoal, geralmente, quando ele está parado, a resistência está acionada. Quando ele está funcionando, o próprio calor do fluido refrigerante esquenta o óleo e faz essa miscibilidade aí também. Tem uma região muito fria, aí vale a pena colocar um sistema de automação para acionar a resistência, caso a temperatura do cárter baixa bastante. Aí fica muito bacana também. Ou seja, um cárter quentinho ali que você sente que ele está aquecido, o seu óleo vai estar nas condições perfeitas de lubrificação, tá? Quando todos os sistemas é obrigatório a usar separador de líquido e de óleo, olha, obrigatório é uma palavra muito forte, mas seria muito bom, né? Porque aí você vai garantir o perfeito retorno do óleo e não vai haver retorno de líquido para o teu compressor. Então, seria muito bom. Agora, falar que é mandatório é pesado, né? Aí fica conforme o projeto. Eu gostaria que todos os sistemas tivessem, que aí o número de quebra de compressores ia cair bastante. Mas o que é interessante linha muito comprida, linha de congelados, você coloca o separador de óleo, quando é linha muito comprida. Quando é congelados, etc., coloca o acumulador de sucção. Por quê? Câmara de congelados, pessoal, obstrui com muita facilidade. E aí qualquer retorno pode ir para o seu compressor. E principalmente, né, nessas nossas câmaras que no final do ano lota de mercadoria, a gente sabe qual que é a realidade, a indústria, mercado, etc., se torna um bom dispositivo. E é barato, né? Perto do preço de um compressor, serviço, etc. Bom, quando é indicado trabalhar máquina por recolhimento, sempre ou quando necessário. Caso necessário, quais os casos corretos de usar recolhimento? Usar recolhimento, pessoal, ele é correto sempre, né? Tem gente que não usa, tudo bem, sistemas pequenos não usam, mas o recolhimento, o sistema pump down, é muito, é muito vantajoso porque o teu compressor vai partir aliviado e vai parar aliviado também. Pensa o seguinte, seu compressor parou, tá todo o sistema parado, vem lá 110, 120 de pressão na cabeça do compressor, o pistão tem que vir e voltar a empurrar toda essa pressão e vencer a inércia. Em casos de compressores monofásicos pequenos, você vê que ele fica tremendo bastante até partir. Então, quando você coloca um sistema de pump down, você evita que o seu compressor pare cheio de fluido na cabeça dele, porque está tudo recolhido. É a forma mais prática e mais comum de te dizer isso, né? Mas o recolhimento você garante pouco fluido na partida, pouco fluido na parada também. Então, eu recomendo sempre utilizar sistema pump down. E é barato, você já tem ali um termostato para o seu sistema, que vai tirar teu compressor, vai tirar tudo, você vai parar pelo pressostato, regula direitinho ele ali, para não ficar recolhendo abaixo do envelope, tá? Vai trabalhar bem pra caramba. Por que as unidades estão sempre vindo com o microcanal? Porque o microcanal é uma tecnologia de troca muito boa e não sofre tanta variação do mercado de cobre, tem uma ótima eficiência, né? E um adendo aqui, não é só alumínio, tá? O microcanal da Danfoss, ele tem outros materiais, tais como zinco, manganês e outras coisas, que dá um teste de salt spray, ou seja, teste de oxidação de 1000 horas. Isso equivale a um bom tempo. Não sei qual é a sua região, colega, mas na praia do Pajuçara, ali em Maceió, a gente tem uma unidade instalada há 5 anos na beira da praia e está lá funcionando, tá bom? Qual a coloração do óleo pode indicar algum problema no sistema? O óleo sempre cristalino é a solução melhor, quer dizer que o nosso óleo está bom. Agora você chegou, olhou o óleo bem escurecido mesmo, sinal que ali já aconteceu muita coisa. Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida, pessoal, a gente passou 3 minutinhos, mas eu estou disposto aqui a esclarecer para vocês, porque eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho. Acho interessante a Danfoss disponibilizar o meu tempo e essa plataforma para falar com vocês, meus queridos. Então é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Caso tenha algumas dúvidas, algo que não ficou claro, mandem agora, a gente conversa mais um pouquinho, ou então mandem a informação para o saque da Danfoss, que a gente vai estar à disposição e alegres em atender. Você não sabe a alegria que o pessoal do saque fica quando chega um e-mail, eles brigam para poder responder vocês, tá? Então, por favor, nos acionem, estamos aqui para isso. Bom, parece que não tem mais dúvidas.
Troca de óleo somente após teste de acidez, melhor maneira? Sim, sempre após o teste de acidez é a melhor maneira para você também não gastar dinheiro à toa, né? Agora, cheguei numa instalação que eu já vejo que o negócio está feio, o óleo está muito escurecido, troca o óleo, troca os filtros, porque você vai ganhar em muita eficiência, tá? O nosso telefone também é 0800 87 87 847 e a gente está aqui para atendê-los, tá bom? É um prazer estar com vocês. Pessoal, todas as nossas ferramentas, webinar da Danfoss, a gente tem uma página no YouTube, tem outros webinar que eu fiz sobre válvulas, sobre outras coisas, outros colegas também fizeram até melhor, com mais qualidade, principalmente, né, cada um abordou um tema, tem muita qualidade também, fiquem à vontade para olhar, e tem o Danfoss Learning também, que é uma plataforma de cursos que a Danfoss disponibiliza para todos vocês, tá bom? Então, pessoal, aqui me despeço de vocês. Uma ótima tarde. Obrigado pelo seu tempo e dedicação. Fico muito feliz de fazer mais uma vez esse webinar com vocês. E caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente. É um prazer responder a todos, tá bom? Peço perdão pela internet. Eu sei que alguns dos senhores sofreram com ela. Eu também tive essa impressão. Mas obrigado pelo tempo e dedicação em estar aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Uma ótima tarde. O pessoal agora, a nossa amiga Fernanda, vai fazer o encerramento para nós. Boa tarde. Muito obrigada, Davi. Esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de nos despedirmos, eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre o aplicativo RefTools. Ele é um aplicativo móvel gratuito e essencial para os técnicos de refrigeração e ar-condicionado, e ele oferece um acesso rápido às ferramentas, informações e suporte diretamente no campo. E ele está disponível para Android e iPhone. E gostaria de convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, todos com o mesmo @ Danfoss Brasil. E também os convido a se inscreverem em nosso canal do YouTube, onde poderão encontrar alguns de nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Em nosso site, digitando a revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontem a câmera do celular ao QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site. Ou, caso prefira, poderão acessar o site digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos que quiserem. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente, podendo ser pelo e-mail saque.brasil@danfoss.com ou pelo telefone 0800 8787 847. E aproveito também a oportunidade para convidá-los a ouvir o nosso podcast Dribladores da Refrigeração. E novamente agradeço vocês pela participação e espero nos encontrar em nossos próximos webinars. Até logo!